Cogcast da Cognata. Eu sou Giovana Azevedo. Eu sou Tamires Salgado. E quero começar agradecendo as nossas parcerias, principalmente quem fez as nossas makes, né? A Sara Jéssica e a Jéssica Jabor. A nossa parceira de todos os episódios, a Bela Casa Utilidades, sempre fornecendo as nossas taças, os nossos copos e as nossas bebidinhas aqui do Pod. E quero falar, né? Vamos então começar falando do nosso tema de hoje, né? Tema em alta, hein, gente? Um tema assim que, se não todos, a maioria tá começando a ficar preocupada agora, né? A gente já tá batendo ali na porta do verão, as academias estão cheias, os consultórios também, a galera tá procurando bastante, que é Nutri! a Nutri. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Grazi Royce. Seja bem-vinda, Graziele. Oi, gente, muito obrigada. Agradecendo o convite, a Fernanda, a Giovana, a Tamires está aqui hoje, né, falando um pouco sobre a profissão que eu gosto tanto. Ai, que bom. E deixa eu já começar falando que a caixinha de perguntas bombou, tá? A gente teve bastante curiosidade da galera e perguntas bem interessantes, né? E curiosidades de todas as idades, né? É. Porque a nutrição, ela vai desde, né, o bebezinho até lá a terceira idade, né? A gente já tem um público, assim, bem da terceira idade que procura também se cuidar hoje em dia, né? Sim, preocupados com a alimentação. A expectativa de vida, né, aumentou, né? Hoje a população brasileira vive mais. E as pessoas querem viver cada vez melhor, né? Sem nenhuma comorbidade. E é o que não acontece. Normalmente, né, as pessoas já vão chegando com comorbidade aos 40 anos. Então, assim, tomando vários medicamentos. Então, assim, surge essa preocupação. E a questão da terceira idade, inclusive, foram os primeiros pacientes que eu comecei a atender. Foi atendimento domiciliar com pacientes, né, já nessa faixa mais de 60 anos, já idosos, né? Mais de 60, 65, com questões assim, dos cuidadores, né? No caso, os filhos, né? Preocupados com a alimentação dos pais, né? Olha, não quer comer, não quer jantar, só quer comer um biscoitinho. Então, assim, eu pensei, não sei o que fazer com a alimentação do meu pai, da minha mãe. Então, assim, a questão, assim, de uma alimentação equilibrada. Então, a gente vai lá, conversa, porque, assim, muitos dos idosos, né, querem atenção. A gente já começa, assim, falando, conversando um pouco do que eles gostavam de comer, sempre gostaram na infância, o que hoje tem dificuldade para se alimentar. E, no geral, resumindo para vocês, no geral, depois de um tempo, as pessoas perderam o hábito de jantar, né? Isso foi... Alguém inventou isso, jantar não é bom, né? Jantar engorda. Jantar engorda. Então, as refeições, principalmente, né, dos idosos, passaram a ser uma refeição rica só em fontes de carboidrato. E qual é o grande problema disso? Os idosos, quando eles começam a se alimentar com alimentos só ricos, né, em fontes de carboidrato, ficam faltando algumas coisas, né? Principalmente proteínas. Fontes de proteínas, porque está ligado principalmente à questão muscular. Porque a gente pensa assim, muitas pessoas assim que não entendem podem pensar assim, mas eu não tenho vontade de ficar musculoso nem nada. Só que só o fato da gente mastigar, né, a gente tem que pensar na musculatura de todos, não só dos músculos do braço para ficar fortão, aquela coisa. Então os idosos eles vão perdendo um pouco essa questão do mastigar e principalmente da locomoção. Então assim, a proteína ela é importante para as nossas estruturas, para o nosso cabelo, para a nossa pele. Então, se a gente fica com uma alimentação deficiente em proteína, a gente vai ter um comprometimento. Imagina, na nossa locomoção, cada vez mais os idosos com comorbidades, claro, né, associados a patologias específicas, que aí a nutrição lida, né, com isso, com alimentos, né, para prevenir e tratar certas doenças, mas também um fato muito importante é ligado à proteína em si, porque eles vão deixando de jantar, vão deixando biscoitinho, pãozinho, de manhã um mingauzinho, um lanchinho, né? Uma coisinha pouco, um macarrãozinho. Quando você vai ver o recordatório não tem fonte de proteína praticamente nenhuma. Então assim, aí já vai perdendo, tem o lance da sarcopenia, que é perda de força e perda muscular. E aí acaba que ele vai perdendo essa questão da locomoção. Então essa é a grande preocupação, que aí os filhos já têm aquela coisa assim, meu pai e minha mãe eles vão viver muitos anos, mas vão viver sendo, né, precisando de cuidados. E não precisa. Envelhecimento é uma fase natural. Todos nós, se Deus quiser, se tivermos sorte, vamos envelhecer. E nós precisamos pensar nisso, em ter um envelhecimento com qualidade.
Então é isso. Então assim, eu comecei a atender, né? Falando sobre alimentação balanceada, o que o senhor gosta de comer? O que a senhora gosta de comer? E dentro disso... Isso tem que ser valorizado também, né? Sim. E dentro disso, a gente tem que pensar também na mastigação. Então não dá para preparar a forma de preparo diferenciada, né? Para que o idoso consiga comer, enfim. E aí é lindo porque com pouco tempo de ajuste, né, com alimentação, muitas vezes requer até suplementos como whey protein, é uma resposta linda que o corpo responde, né, a esse consumo alimentar já mais, como é que eu vou dizer? Agora me fugiu a palavra. Desculpa. Mais específico. Mais específico, né? Mais próprio, assim, individualizado, né? Dentro do que ele precisa, das necessidades dele. Enfim, aí o corpo responde, já tem uma melhora, incentivando também a procura de praticar algum tipo de exercício, só o fato de levantar, porque né, o que não desenvolve atrofia, então é isso. Não, eu achei legal você entrar aí na parte de atividade física, né? Como também está mudando a nossa percepção do que é terceira idade, né? De antigamente, terceira idade, o quarentão já era, né? Você já tinha imagem da pessoa de cabelo branco, da pessoa já não fazendo muita coisa. E hoje não, hoje em dia a gente vê cada vez mais a galera da idade mais avançada com um corpinho melhor do que os jovens, né? Assim, mas não só em questão de corpo, mas questão de vivência mesmo, de vida. Muito mais ativo, né? Então, assim, como a gente tá mudando essa perspectiva, né? Até esses dias eu vi a trend, né? Que tá dos novos 30, né? Eu sou uma mulher de 30 anos. Como se 30 anos, né? Antigamente era, meu Deus, cheguei aos 30 anos, já tô no declínio. E não, 30 anos a galera tá tranquilão, tá de boa, né? Tá no auge da vida, né? Vamos colocar assim. Sim, as pessoas querem, né? Prezam por qualidade de vida, né? Em todos os aspectos. Querem estar bem, né? Na questão da saúde mental, na parte alimentar, na parte também física, né? Por que não? Então, aí acaba procurando para ter um ajuste para viver bem cada vez mais, é isso. E as procuras que você tem hoje são mais em relação à qualidade de vida, reeducação alimentar, ou ainda pesa muito a estética? Porque antes, né, você ouvia as pessoas, vou procurar um nutricionista, eu quero emagrecer. Eu quero ficar sarado. Né? Você acha que hoje em dia essa questão de qualidade de vida, de reeducação alimentar, de melhores escolhas, elas têm aumentado muito ou a estética ainda pesa? Pesa, né? Pesa, eu acho que para todos nós, né? A gente precisa se policiar quanto a isso. Bem, eu já tive minhas questões com imagem corporal, já também tive, né, uma briga com a balança desde a adolescência. Eu vivi nos anos 90. Né, nas capas de revista que era Débora Seco, que era, né, então era aquela coisa do, não se falava muito de abdômen definido, mas eu queria me colocar naquele corpo da Débora Seco, e eu não tinha estrutura desde a adolescência, por questões genéticas, eu não tinha aquela estrutura para ter o corpo da Débora Seco, mas como eu me cobrei, já fui a nutricionistas, e nada deu muito certo. Então, assim, depois eu entrei no mundo da nutrição por outros motivos, não foi por uma questão estética nem nada. Mas depois eu falei assim, poxa vida, se comigo não deu certo, eu não posso trabalhar da mesma forma. A minha abordagem é um pouco diferenciada, é uma abordagem comportamental. Por mais que a pessoa chegue com esse objetivo, olha, eu quero emagrecer, eu apresento a ela um mundo novo da nutrição. Vamos lá, vamos melhorar a qualidade da sua vida. Porque assim, eu tenho pessoas que já passaram por cirurgia bariátrica que estão no corpo, digamos, ideal perante a sociedade, culturalmente falando, mas não estão felizes com a sua imagem corporal. A gente fala assim, caramba, você tanto almejou esse corpo, você hoje tem, mas a pessoa não está satisfeita. Então assim, não é a questão, é mais uma questão psicológica, uma questão da pessoa trabalhar isso. Então vamos lá, o que eu apresento isso? Eu apresento que a pessoa pode ter uma melhora na qualidade de vida e bem-estar. E todas essas coisas serão consequência. Peraí, eu quero emagrecer, você vai conseguir esse objetivo. Mas vamos melhorar a sua alimentação, logo o seu sono vai melhorar, você vai estar mais disposta para ir trabalhar. E aí sim, e aí você vai emagrecer de uma forma natural. Né? É claro que a gente passa uma espécie de uma dieta, que a gente chama de plano alimentar. Você não precisa seguir aquilo ali à risca. Totalmente à risca. Eu falo mesmo, a partir de agora, você deixa a culpa fora. A culpa
ficou lá atrás, aqui a gente não trabalha mais com culpa, então vamos conhecer os alimentos, porque muitas vezes as pessoas não têm uma variedade na sua rotina alimentar. A alimentação das pessoas é muito monótona. Não, o pão não é vilão, por exemplo. O pão ele pode ser incluído, mas eu acho triste a pessoa que só come pão. No café da manhã a gente tem tantas opções aqui no Brasil, e eu digo mais, eu gosto de passar o plano alimentar o mais econômico possível. Por mais que a pessoa diga pra mim assim, Grazi, eu posso... Não, você não se preocupa com suplemento, não se preocupa não, pode passar aí queijo... Como chama aquele queijo, que agora me fugiu o nome? Me fala um queijo... Brie. Queijo brie. Não queijo brie, mas é muito comum dentro das dietas. Cottage, mas de búfala. Queijo... mussarela de búfala. Pode passar... Já chega assim. Já tive vários casos assim. Pode passar mussarela de búfala. Quer dizer o quê? Que eu tenho um poder aquisitivo de comprar o que eu quero é emagrecer. E muitas vezes nem precisa. É o básico que funciona, sabe? É o arroz, feijão, aquilo ali que dá certo. Até porque já aconteceu comigo, né? De você pegar, às vezes, algum plano alimentar e você não ter acesso ao que tem no seu plano alimentar. Por exemplo, a gente mora num lugar muito pequeno. Muitas coisas, às vezes, para a gente ter acesso, a gente precisa ir a campos, em um mercado maior, onde você tem opções maiores. Aí você pega aquele plano alimentar, chega no mercado e você já não consegue encontrar o que você realmente precisa comer. Aí você faz o quê? Desiste. Desiste. Né? Então, eu acho assim que você falou realmente de ser econômico e de ser específico, né? Para cada pessoa, ser simples, ser fácil, faz totalmente a diferença. Sim, né? e eu acabo me intitulando assim, nutricionista da família, porque se eu for te atender, eu pergunto como que é o padrão do seu marido, como que é o padrão alimentar dos seus filhos, porque é muito mais fácil aderir. Então a gente tem que tentar envolver toda a família, por mais que o objetivo seja seu, de emagrecimento, mas se a família se alimenta de uma forma, digamos, desequilibrada na maior parte das vezes, com alimentos que não são tão nutritivos na maioria das vezes, vai ser muito difícil de você seguir plano alimentar ou dieta, como você queira chamar, entendeu? Porque tem aquele negócio assim, né? Eu tô aqui fazendo a minha dieta e meu marido tá aqui mordendo um hambúrguer, né, gente? É um sofrimento. É um sofrimento, né? Então tem que... Eu já vivi isso, então eu fico me colocando no lugar das pessoas. Né? Eu tenho... Quando eu morava com meus irmãos, com meus pais e tudo mais, minha irmã falava muito isso, assim, quando ela inventava de fazer uma dieta, era a época que minha mãe fazia pudim, fazia bolo, fazia tudo. E aí ela brinca com isso até hoje, né? E aí minha mãe fala assim, não, porque vocês têm que resistir à tentação. Não, isso é maldade mesmo. Mas e aí era uma forma de brincar mesmo e tal. Uma coisa que eu aprendi que, assim, na minha vida fez muita diferença, o fato de que se você não tem, você não come. Por exemplo, eu hoje em dia, quando eu vou fazer compra, né, lá de casa, eu não compro, minha compra não tem leite condensado, eu não compro nada. Antes eu comprava, tipo assim, se eu tiver vontade de comer um brigadeiro, já vai estar então, lá. tipo assim, como eu não compro leite condensado, às vezes me dá uma vontade de comer um brigadeiro. Só que, tipo assim, se eu tivesse o leite condensado, eu ia comer um prato de brigadeiro. Então, se eu não tenho leite condensado, eu vou procurar outra coisa. Sim. Talvez ali uma fruta, ou um doce que seja, às vezes, uma coisa menor, que eu não precise comer. Se eu precisar, por exemplo, é um final de semana, ou vai ter alguma coisa especial, vamos fazer um doce? Aí eu vou lá, vou comprar essas coisas para fazer esse doce. Porque eu acho que quando a gente tem ali o acesso, é muito mais fácil a gente comer besteira. Com certeza, tá ali, principalmente para as crianças, entendeu? Então, assim, tá ali, né? Disponível. E a gente fica pensando assim, né? Esse foco para fazer uma dieta, quando a pessoa procura um nutricionista, normalmente dura 5 dias, uma semana, 2, quando você está muito motivado. Aí vem questões psicológicas, questões emocionais envolvidas, de repente você briga tem um problema no trabalho, que te chateou, ou tá de TPM, ou alguma coisa assim, você tá muito atarefada. Você pensa assim, entre preparar um vegetal, uma coisa assim, tem uma coisa prática, um pão com alguma coisa, eu vou comer aquilo ali mesmo. Então, assim, tem a questão do planejamento também envolvido, organização, planejamento de você ter coisas fáceis e saudáveis e também não ter as coisas que não são tão nutritivas, tão saudáveis assim, tão facilmente. Que você até possa comer, por exemplo, tô com vontade de tomar um açaí. E aí você
é diferente, porque você não fica com restrição, nem se priva. Olha, eu tô com vontade de comer um açaí. Você fala para as crianças ou para alguém ou para uma irmã, vamos rachar um açaí? Então você não precisa comer um pote de meio litro. Então isso é legal quando compartilha. Então você sente o prazer por aquilo ali, mas você assim, não come em excesso e aquilo nem vai prejudicar tanto o seu plano alimentar. A não ser que você fale assim, olha, eu preciso desfilar nos Congos em fevereiro e eu preciso emagrecer 10 quilos. Então assim, opa, a gente tem um objetivo muito específico de algo que vai acontecer, de um evento. Então a gente vai trabalhar de uma forma um pouco mais, digamos, controlada. Mas mesmo dentro desse controle, dá pra gente ter um pouco de flexibilidade de você comer o que você gosta dentro disso. Mas essa flexibilidade também todo dia não, né, gente? Eu acho que dia não. A ideia é um convite a você ter uma oportunidade de ter um olhar pela alimentação, assim, uma alimentação mais saudável. Porque a alimentação, gente, é a base. Com o exercício físico é o casamento. Então, assim, se você alia a uma alimentação equilibrada, não digo saudável, tanto equilibrada, tem a batata frita lá, se é isso que você gosta de vez em quando, tem uns alimentos que eu não tolero, não, que eu falo assim, não, esses aí, ele descarta totalmente. Oh, meu Deus, quais são? Só pra... Macarrão instantâneo e suco de pozinho. São esses, assim, que eu começo a dizer dos malefícios e, assim, não tira totalmente. Apresentam umas substituições com suco de fruta, enfim, chá, qualquer coisa assim que a pessoa venha gostar. E macarrão instantâneo. Gente, macarrão faz rapidinho, igualzinho. Ah, mas eu tiro o pozinho. Gente, não dá. Então eu passei já na... eu também tô tranquila. Até, tipo assim, se você não compra refrigerante na sua casa, mas você toma... gente, até no aniversário aqui mesmo, em São João da Barra, as pessoas não oferecem água, você vai ficar com sede. Se você tiver levar, ok. Mas toma um copinho de refrigerante, aquilo ali, entendeu? Pode ser, dentro, assim, não é uma flexibilidade. Refrigerante não é saudável, mas dentro disso, mas não compra pra tua casa. Então é muito melhor, assim. Porque se a gente fala, se eu digo pra você, Tamires, você não vai tomar, mas não pode tomar mais refrigerante. Aí você fala, tá bom. Aí você compra e deixa na sua casa. Então, fica ali olhando, né? Você olhando pra ele olhando pra você. Sim. Aí você faz um macarrãozinho assim, mais negocinho, né? Aí fala, você vê aquele negócio bem gelado, que mata a sede no calor. Eu tenho uma mania que eu percebo de me premiar. Sabe o que eu tô pensando isso agora? Que eu me premio com comida. Por exemplo, se eu estiver muito cansada, eu mereço, se eu estiver trabalhar muito, aí eu vou comer, eu mereço comer um hambúrguer. Porque hoje, né? Aí eu acho que é o lugar que eu mais peco em me premiar com comida, gente. Estamos juntas também, sou igual. É porque comida, gente, tá ligada a tantas questões. Comida não é só você, assim, de fato, se nutrir o seu corpo de nutrientes. Comer é afeto, são questões emocionais. Tem alimentos que, né, nos trazem lembranças afetivas. Então, assim, não dá só pra você pensar em comer porque você precisa daquilo ali, porque aquilo ali é bom. Então, acho que dá pra você pensar que dá pra você comer esse seu hambúrguer, assim, mas não dá pra você comer hambúrguer hoje, pizza amanhã, cachorro quente no outro dia. Aí não vai ficar tão legal. Legal que você falou também, que me fez lembrar até um pouco o último podcast também, que a gente estava falando um pouco de amamentação, que você falando aí de alimentar não ser só comer, né? Tem a questão da afetividade. E como isso vem lá desde bebezinho, né? Quando a gente é alimentado, né, pelas nossas mães, quando, né, a gente... Até mesmo não só pelo seio, mas também pela mamadeira, dependendo da situação. Como você cria o afeto, como você cria relações, né? Sim. Como o alimento desde de lá já está sendo inserido pra gente, apresentado pra gente dessa forma, né? Dessas questões emocionais, de afeto, né? Então, desde lá de bebezinho a gente tem essa relação. A relação com a comida ela é construída desde quando a gente está no útero da nossa mãe. O que ela comeu interfere no que você gosta, né? Se ela comia alimentos mais adocicados ou mais picantes, isso tudo interfere. E também a introdução alimentar, por exemplo, se você se alimentou de leite materno ou foi fórmula, tudo isso interfere. Como foi sua introdução alimentar? Foi com alimentos mais variados nas cores, nas texturas, né, nos cortes, ou foi uma alimentação mais monótona? Tudo isso interfere. Quando a gente vai fazer mesmo uma anamnese, a gente pergunta tudo isso. Se a pessoa... Muitos não lembram. Eu não sei se eu mamei, se foi amamentada pela minha mãe, através do leite materno, ou se foi fórmula. Quando lembra tudo isso, porque assim, a fórmula não muda o gosto.
E o leite materno, ele muda, né? Depende do que você come, É faz verdade. efeito. É verdade. Tem tudo isso. A gente até teve essa questão na caixinha, né? Introdução alimentar e a importância de procurar uma nutri. Quando a criança vai fazer essa introdução alimentar, como que acontece com relação à idade? Hoje a gente já não vê tanto aquela questão, sempre a gente via assim, com 6 meses. Hoje a gente já vê crianças que com 6 meses não vão fazer ainda introdução alimentar. Às vezes algumas crianças que fazem um pouquinho antes. Eu acompanho essa parte também de desenvolvimento motor, né? A gente tem visto muito falar, a criança às vezes um pouquinho antes dos 6 já senta, já sustenta a cabeça, já tem um tônus legal. Aí os pediatras às vezes acabam introduzindo antes. Algumas crianças ainda que não têm essa postura, depois dos 6 meses ainda não introduzem. Como que funciona isso? Qual é a importância de ter essa informação, de ter essa questão dos cortes que a gente vê tanto? Sim. E eu acho que é uma forma também de filtrar os palpites. A gente falou no outro post também muito sobre os palpites, né? Fala pra gente como acontece. Os pais procuram muito? Como então, eu atendo, né? Não é uma procura tão grande assim, porque todo mundo tem uma opinião a respeito disso, né? Tem sempre a avó que sabe, eu criei meus netos, então dá o palpite pra mãe que não tem muita experiência. Então, a gente, né, começando, a gente precisa observar os sinais de prontidão da criança. Você falou isso, né? Se a criança já senta, se ela, né, já tem uma questão da mastigação, de pegar como que tá a pegada dela. Então tem essas coisas, eu vou normalmente preconizar uns 6 meses, a gente já pode, mas assim, o nome já diz introdução alimentar. O leite materno ou a fórmula, no caso, para as mães que não podem amamentar por algum motivo ou não têm, né, não produziram leite de forma suficiente e aí passaram a utilizar a fórmula, nesse tempo eu me perdi um pouco, assim. Introdução alimentar é um período, mas o leite materno continua sendo o principal, ou a fórmula, no caso. Mas, assim, é uma apresentação. É um momento que a gente tem até 1 ano de apresentar os alimentos pro bebê. Então, a gente tem muito medo. Nossa, ele não tá comendo, tá com 7 meses, a criança só tá comendo fruta, não tá comendo tudo. A gente ainda tem muito, é muito cultural essa coisa de que ter que raspar o prato. Então a gente precisa desmistificar tudo, isso, né? A gente precisa desconstruir essa questão do comer tudo. Porque isso vai gerando problemas que vai acarretando na adolescência. Eu atendo adolescentes que tem aquela coisa que a mãe colocava o chinelo na mesa, vai comer tudo, e hoje sofre com alguns transtornos alimentares que a gente encaminha. Mamãe! Pois então assim, isso acho que todo mundo se identifica com isso, né? O que é a preocupação? Eu acho que são as ferramentas que os pais têm. Tipo assim, quero ver meu filho saudável. E a gente sabe que para ser saudável precisa comer bem, precisa comer, né, de uma forma, com todos ali, aqueles, o que compõe o prato. Então a gente tem aquilo, não tá. Mas na verdade, a gente perde isso. Mas a criança tem os sinais de fome e saciedade muito bem definidos. Quando ele está satisfeito, ele para de comer, gente. Mas a gente acha que não. A gente acha que tem que ser aquela quantidade que a gente definiu ali no prato. E por isso a gente força cada vez mais. E com isso, as crianças vão crescendo, perdendo esse sinal de fome e saciedade. E aí depois você quer parar, quer que a criança pare de comer. Mas aí você que muitas vezes estimulou que a criança comesse. Isso me lembrou muito. A gente pode até já entrar, vou pedir pro Dani depois não, agora, colocar a nossa vinheta. Roda a vinheta. Roda a vinheta. Você me lembrou aí, me lembrou muito a minha avó materna. Eu lembro de ir pra casa dela, né, passar um final de semana, umas férias, não me lembro ao certo, uma temporada na casa dela. E aí foi só eu e minha mãe. E aí eu lembro que eu cheguei lá, mas ela fazia eu comer tanto. Mas era tanta comida e tanta comida. Ela falou, não, mas ela tem que comer, tadinha, ela tá tão magrinha. E tipo, aquela sensação, né, que a criança só tá bem de saúde se tá mais cheinha. E aí eu comia, e eu lembro que no final ainda eu já tava tipo, não aguento mais comer. E aí eu lembro que ela ainda me ofereceu gelé de mocotó. Eu desde criança sou apaixonada por gelé de mocotó. E aí eu lembro que ela deu, aí eu falei, quero, né, criança, né, tal. Aí eu lembro que ela ainda botou 2 coisinhas de geleia, não pode, mas era muita geleia. Eu olhava pra minha mãe assim, tipo, eu não vou conseguir comer tudo. E minha mãe falava,
Não, se você tá na casa das outras pessoas... Você tem que agradar, né? Você tem que Você tem que comer. Se agradar. você falou que você quer, você vai comer tudo. Olha aí. E aí eu olhava pra aquele pote cheio de comida, de geleia. Eu falava, eu gosto, mas eu acho que eu não vou comer tudo. E minha mãe olhava, ninguém mandou você querer comer. Era melhor, não é? Às vezes era não só querer. uma colherzinha só pra tirar a vontade. E aí, mas ela tinha muito isso, assim, de... Comer muito, né? de que criança tá saudável, tá bem, se come. Se estiver comendo, tá bem. E você tomou Se- biotônico Fontoura? Não, Eu tomei nunca também. As pernas dessa menina, como tá? Eu tive isso, muito magrinha quando criança, e todo mundo sozinho, não tinha nenhum problema de saúde. E aí inventaram que eu estava muito magra e resolveram me dar biotônico Fontoura. E aí me davam, aí abriu o meu apetite e ninguém nunca mais Fechou. Fechou! Mas então. você sabe que vende até hoje, tá? Eu sei que vende. Sim, e bastante. E o povo quer ouvido grande. É. E Mas eu o gostava, né? Eu nunca tomei. Era gostosinho. E às vezes minha mãe dava, e aí meu pai passava e falava assim, você já tomou? Não, e tomava 2 vezes. Então, Eu lembro a Alice, menorzinha, a Alice é muito magrinha, né? Sempre foi muito magrinha. Não sei se o Fernando tá aqui nos bastidores, lembra de Alice, né? No maternalzinho, sempre pequenininha, muito magrinha. E ela sempre teve muitas restrições alimentares, Sim. né? Aí eu lembro um dia que eu cheguei pra fazer uma vacina dela. E o pessoal do posto pesa, né, e tal. E ela sempre, assim, lá embaixo daquela linha de... Ai, não sei, de referência, né? Sim. Tal, ela sempre embaixo, sempre foi muito abaixo, né? Mas sempre foi uma pipoca, muito ativa, né? Muito esperta. Aí eu lembro que a moça falou assim pra mim, não sei se isso existe ainda, uma multimistura que eles davam no posto de saúde pra dar pras crianças, que eu acho que aquilo tinha casca de ovo, eu não sei o que era. Era um pó, tipo uma farofa que você colocava na comida da criança. Aí a moça sempre me perguntava, você quer levar uma mistura pra ela? Ela é muito magrinha, vamos levar uma mistura pra ela? E eu falava, não, minha filha é cheia de alergia, né? Você imagina, tudo que tinha, né? Aí eu lembro que eu falei pra médica que fazia o tratamento dela um dia, eles falam sempre que ela é muito magrinha e tal. Aí ela falou pra mim, Tamires, olha pra sua filha. Sua filha é esperta, anda, fala, corre, pula, brinca. Criança baixo peso, criança desnutrida, é criança apática, criança que não aprende, criança que não reage. Aí, por fim, aquele dia eu falei assim, pronto. Você ficou aliviada? Fiquei aliviada, né? Pois é, ainda bem, né? Mas, apesar de eu olhar pra ela e saber que ela era uma criança saudável, o fato das pessoas ficarem muito magrinha, muito não sei o quê, acaba criando na gente uma preocupação, né? Sim. E eu acho que é aí que a gente não pode errar e ter que procurar um profissional, né? E pra saber realmente a resposta profissional. a gente tem que pensar, né? Olhar, por exemplo, os exames, pedir os exames laboratoriais para saber se a criança apresenta alguma deficiência nutricional, que é importante para o crescimento e desenvolvimento. Por exemplo, a vitamina A, que é muito importante nessa fase de desenvolvimento da criança, né? Tanto os bebês como crianças em idade escolar. Então é importante a gente observar isso. Por exemplo, vitamina D, né? Já é preconizado para suplementar em alguns casos, mas assim, isso atrapalha quando a criança em idade escolar o desenvolvimento, o aprendizado dela. Então está intimamente ligado, então você vai ver o padrão, como vai a criança na escola, ela brinca, como que é o desempenho dela na escola e o que ela come. Muitas vezes é aquela comida bege, ela come de manhã pão e leite, não tem nenhuma fruta, não tem nada colorido, no almoço muitas vezes é macarrão, quando não é aquele instantâneo, né? Muitas vezes até refrigerante, pão de novo, ou aqueles bolinhos, aquelas coisas coloridas, mas industrializadas, que nem a formiga chega perto, né? Se você colocar ali, fica um mês, a formiga nem chega perto, mas a criança leva pra escola, enfim. Mas, e à noite também, de novo, nunca aí é um instantâneo, não, mas é de galinha, troca só o sabor. Eu tenho que fazer uma comparação, gente, desculpa. Gente, formiga é um bom sinal. É sim. Eu reclamo tanto das formigas, mas não. Formiga é um bom sinal. Se a formiga come, a gente come. Não, a gente precisa, sim, observar a alimentação das crianças. Mas aí, quando vem a mãe preocupada com a criança, eu pergunto assim, tá, e você? Como é que você come? Sua filha come assim, mas você come o quê? Ah, eu não gosto de brócolis, não gosto de cenoura, não gosto de nada. Então, assim, o problema muitas vezes não é da criança. A criança não sabe o que comer, a gente é que precisa mostrar pra ela, né?
A gente é exemplo. E por mais que você coloque no prato da criança tudo colorido, mas a sua alimentação é totalmente diferente da dela, ela não vai. Eu, nessa parte de rede social, né? Eu acompanho também muitas mães, às vezes, tem muita gente que me acompanha também. E eu já vi, assim, algumas vezes, né? Algumas pessoas que estão lá fazendo aquela introdução alimentar no filho, que o filho come perfeito, o filho não come doce, o filho não toma refrigerante, aí vai lá, posta aquele story comendo chocolate depois que o filho dorme, comendo escondido, aquela besteira, né? Aí eu falo, gente, mas sim, como, gente? Assim, né? Daqui a pouco essa criança vai comer isso também. E aquilo vai descobrir, relaxar, né? depois você vai desfocar, porque a vida é cheia de altos e baixos. Será que você vai manter aquilo ali, né, para a criança? E como é que tá a sua alimentação? Se for algo natural, beleza, mas se não for, vai ter um comprometimento. Até porque as crianças é muito comum, aconteceu com meu filho, com os 2 anos, dessa faixa dos 2, do meu mais novo, 2, 3 anos, come de tudo. E aí não quer comer mais nada. Eles se entendem como gente e aí, opa, não quero mais comer determinado alimento. E de repente começa a ver o verde como inimigo e aí a gente começa adquirindo uma certa seletividade alimentar e aí começa a batalha. Então aí que começa a ficar preocupante, porque a criança não quer comer. E a gente tem que se virar nos 30 para a criança absorver tudo que precisa sem ela querer mais. Uma pergunta, por isso eu convivo bastante com mães também, e eu acho que isso todas as mães passam, pelo menos a maioria. É um desespero total. E o que fazer? Isso passa? A gente espera? O que faz nesse momento? Sim, passa. Normalmente passa de forma tranquila, muitas vezes não. Depende do que a gente faz. Essa é a fase do lúdico. Você trabalha com isso, sabe muito bem. Então a gente vai convidar a criança, de repente, investir num pratinho colorido, com divisórias. O mais importante é preconizado também no Guia Alimentar para a População Brasileira, que pelo menos uma refeição as pessoas façam, né? Reunida a família. Você que trabalha, não dá muitas vezes para fazer o café da manhã, sai cedo, mas pelo menos o jantar, poderia ser até a ceia, que reúnam ali todo mundo junto, que a criança possa ver o que você come, o que o papai está comendo, e aquilo ali desperta o interesse. E aí eu convido, né, os pais a fazerem uma espécie de terapia alimentar em casa. Investir nos pratinhos, nos copinhos coloridos, em garfinhos, coisas assim que chamem atenção para a criança. Coloquem um boneco na frente. Vamos tentar primeiro o visual. A criança, você não sabe que às vezes não são várias coisas que a criança rejeita. Então você primeiro mostra para ela precisa aceitar aquilo na mesa. Depois, de repente, aceitar, não, eu não vou comer, não, tudo bem, não precisa. Deixa aí no seu prato, não precisa comer, bota um pouquinho lá, porque daqui a pouco ela começa a brincar tem um pedacinho de brócolis, e aí você faz, de repente, um molhinho. Você não quer experimentar o brócolis ali delícia, um corte. Pra criança dizer que não gosta, gente, você tem que oferecer umas 20 vezes. Então, assim, uma hora vai. E não precisa gostar de tudo, porque eu acredito que nem vocês duas gostam de todos os alimentos. Não. Nem eu. Mas peraí, entre abóbora e cenoura, se você come algum desses dois, tá valendo. Porque dos nutrientes é mais pelas cores, né? Todo mundo sabe um pouco disso. Os roxos têm determinados nutrientes, os laranjas, né? Os vermelhos. Então, se ele não come abóbora, mas come cenoura, dentro desse processo, então é começar todos os dias. Uma refeição, tentar fazer o lúdico. Ah, mas vai sujar tudo. Gente, vale. Depois você limpa. É criança, né? Criança. Então, eu acho que aí, né, nesse ponto, ela vai aceitando. Depois, nossa, você já viu o barulhinho que faz? Faz crack, faz não sei o quê. Deixa eu ver. Olha, faz, você já tentou? Aí a criança já fica naquela. Acho que eu vou fazer também. Aí daqui a pouco aceita colocar na língua. Daqui a pouco, nossa, tá muito gostoso. Você comeu. Nossa, hoje tá demais, hein? Delícia. Mas não força. Deixa a criança ali. Ela não quer, ela já disse que não quer, a gente vai forçar. Daqui a pouco, aos poucos, isso vai mudando. Então... E não fazer substituição, né? Porque, assim, eu acho... Lá em casa eu nunca fiz isso. Eu já fui até julgada algumas vezes também. Tipo assim, eu não quero almoço, eu quero Danone. Lá em casa eu sou chata com isso. Eu falo, tá, mas a hora é do almoço. Sim. O Danone você vai esperar tal hora, que é a hora do Danone. Então, tipo assim, você vai deixar a criança com fome. Não, mas não é o almoço. O horário é almoço. Porque eu acho que essa substituição também acaba... Sim, depende da fase da criança, né? Se a criança tem um certo entendimento para isso, a gente pode até trabalhar. Olha, então você vai ficar com fome até a próxima refeição. Você vai ficar com fome. A gente tem que... Então eu vou deixar aqui, tá?
Quando você sentir que tá com fome, eu vou colocar aqui, aí você chama a mamãe, tá? Mas o Danone, o iogurte agora não. Então, mas com crianças muito pequenininhas que não têm esse entendimento, infelizmente não dá para trabalhar dessa forma. Pular refeições que ela fique muito tempo. Mas é claro que não vai ser o iogurte, de repente é algo similar ao que ela está mais acostumada. Por exemplo, se a criança toma uma fórmula, alguma coisa, então assim, você não vai deixar a criança porque não quer comer, então muitas horas, não é orientado que faça assim. É incentivando e logo tentar oferecer novamente. Mas não substitui pela besteira, né? Não substitui pelo que ela quer. Por exemplo, eu quero almoçar bala. Não dá, né? Não dá pra deixar, tem que dar bala. Lá em casa, tem as telas a também. Estada de querer a besteira, né? Meu pai. Pedro até come, assim, super bem, né? Mas se a besteira chegar... Acabou tudo. Acho que até a gente, não é? Verdade? Tipo assim, né? Se chegar uma pizza aqui agora, nossa, quentinha. Vamos falar a verdade? Ou não, né? Porque as pessoas querem falar uma coisa que não existe. Então, assim, estamos comendo frango grelhado e brócolis. Delícia! Aqui postei no Instagram, olha. E aí chegou Daniel com uma pizza. Eu tô na segunda garfada. Eu vou guardar o frango e vou comer a pizza. E as crianças... A gente Ou você julga... vai comer o frango, o brócolis e a pizza. Isso! E aí equilibra, né? Perfeito! Equilibra. Tudo equilibra. Bota o frango em cima da pizza, o brócolis, Fechou. pra tapar a culpa. Fecha a pizza e come. É tipo isso, sim. Ai, Não, gente. E eu queria falar um pouco sobre o veganismo, né? A gente já conversou um pouquinho antes também nos bastidores. Antes, né? A gente sempre tá trocando figurinhas. Eu sei já um pouquinho da sua história com o veganismo, mas eu queria que você falasse um pouquinho como essa relação, qual a importância também de quem decide entrar tanto no ser vegetariano quanto vegano, qual a importância de procurar um nutri, ter esse apoio alimentar também, porque eu sei que não é só alimentar, é muito mais amplo do que isso, mas queria que você falasse um pouquinho. Então, o fato de eu escolher a nutrição na minha vida, né, foi quando eu me tornei vegetariana. Foi por questões espirituais, assim, foi questões associadas à alimentação, né, de você evitar um pouco a alimentação animal, por conta do sofrimento animal e tal. Eu estava numa fase da minha vida, assim, com muitas reflexões, e aí decidi me tornar vegetariana, mas as pessoas em volta de mim sempre falando que eu ia ficar muito doente, e eu resolvi estudar, fui pesquisar cada vez mais na internet, e aí comecei a estudar. E aí, depois de um tempo, me tornei que chamam de vegana, mas na verdade é vegetariano estrito, que vegano vai muito além da alimentação. É aquele que exclui da vida tudo de origem animal, por exemplo, o shampoo que você usa, se ele for testado em animais, um vegano ele não usa. Ele usa aqueles que tem um selo que não é testado em animais. Então, assim, eu estava muito indo dessa linha numa fase da minha vida, também tirando esses outros produtos que não são alimentares. E aí... num determinado momento, no estágio, eu fiz estágio no Carrefour, eu trabalhava na fiscalização ali um conflito na minha vida, né? Eu precisava dessa oportunidade de trabalho, e eu fiscalizava a parte assim, então eu fiquei muito... E aquilo, acho que quando você sai um pouco, né, daquilo ali, eu acabei perdendo o foco, e um dia me deu vontade e passei a comer. Mas, só para resumir a minha história um pouco com a nutrição, eu voltei a me alimentar de forma esporádica. A minha alimentação é muito baseada assim, em vegetais, mas hoje eu já me alimento de alguma forma. Mas gostaria de dizer que se a pessoa tiver o desejo de se tornar vegetariana, ela pode se tornar com muita facilidade. Eu tenho é como se fosse, é um jogo, né, plastificado, que tem ali como montar um prato saudável. Aí tem a metade do prato, é dividido em 4, a metade com vegetais cozidos e vegetais folhosos, a outra, 1/4 do prato é composto das fontes de carboidrato, que ali estão os tubérculos, e a 1/4 do prato são as fontes de proteína, que podem ser vegetais e proteínas animais. Quando você decide ser vegetariano, a diferença é só retirar a carne. E aí, no caso, vai ficar, tá faltando a carne, não, substitui por mais uma concha de feijão, que no caso são as leguminosas, lentilha, grão de bico. Mas o vegetariano consome ovo e leite?
existe uma linha de vegetariano que se alimenta. São ovo-lacto-vegetarianos e tem também um que se alimenta só, uma linha que só se alimenta de produtos lácteos. E outros que a gente chama de vegetariano estrito. De uma forma geral, o vegetariano, ele acaba só retirando as carnes. E aí tem essa nomenclatura um pouco... Mas normalmente... Então são vários. Pra mim era só o vegetariano. Vegetariano consome ovo e leite, e os carboidratos, os vegetais, enfim, as leguminosas. E o vegano não consome nem leite e nem ovo, né? Seria mais ou menos... E a gente chama... Basicamente, o vegano é que vai além da alimentação. Vegetariano estrito é aquele que não come nada. Ou, nem ovo, nem leite, nem mel. Também que a gente tem que pensar no mel, nem mel. Então, nada. Eu fiquei quase 5 anos da minha vida sem nada disso. Mas hoje em dia acaba sendo mais fácil, de certa forma, porque eu acho que as pessoas acabam tendo mais acesso a produtos, né? Porque eu lembro que a Alice tem 7 anos, há um tempo atrás, tipo assim, 2 anos, né? Que ela, pelas alergias, ela não consumia, né? Proteína de origem animal e tal. Sim, hoje ela sim. já consome leite de vaca e tal. Mas, tipo assim, pra eu achar um biscoito pra ela, era uma coisa, tipo, eu tinha que rodar campos inteiro Hoje já tá mais fácil. pra achar. Hoje eu já vejo, assim, conheço pessoas que ainda têm filhos alérgicos que já acham produtos até aqui, né? Sim, Mas sim. ali tinha essa questão, tipo assim, não podia o shampoo, né? Aí a gente tinha que gravar aquela nomenclatura que é super difícil pra olhar nos ingredientes, o que era o que. Aí, tipo assim, a proteína do leite vinha com um nome totalmente que não era proteína do leite, Sim, né? você tem que gravar os super nomes difícil. para poder... É muito... Hoje em dia, né? E também com a internet, né? A gente pode, mesmo morando aqui, a gente pode comprar pela internet alguns produtos. E tem também muitas receitas, né? Dá para conviver se alimentando. Por exemplo, fazer uma coisa que eu recomendo muito. Usar, não, a gente pensa só em feijão da forma como a gente come, né, na concha, assim, com caldo, e fazer o que chama de veg burger, ou bolinhos de grão de bico, que se chama falafel, que é uma ótima fonte de proteína também, que a pessoa pode estar incluindo na alimentação, desde o café da manhã, fazer preparações com o que a gente chama, não é leite, né, porque o leite é das glândulas mamárias, mas assim, bebida vegetal, que popularmente a gente chama de leite vegetal, das castanhas, né, do próprio amendoim, que é uma leguminosa, mas a gente, né, acaba assim, leites vegetais que dá para substituir. E com relação a deficiências nutricionais, o único nutriente que a gente precisa suplementar seria a vitamina B12. Então, existe também a vitamina B12, que ela é sintetizada por bactérias, então ela não vem de origem animal. É a única que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. O restante a gente consegue... de origem animal, né? Mas aí a gente consegue também, normalmente, mas assim, em consultório, a experiência clínica, as pessoas que se alimentam de carne, muitas pessoas chegam no consultório também com deficiência de vitamina B12. Então, não é uma característica só dos vegetarianos, entendeu? É preconizado para que indivíduos acima de 50 anos suplementem. Mas a gente ainda está um pouco longe de fazer o que é preconizado. Mas normalmente chega pessoas assim, que chegam com muito, muito abaixo. A vitamina B12 está associada a questões neurológicas, questões muito importantes. A pessoa chega ali, mas eu sofro muito com cãibra, coisas assim, que acha que é normal, e não é. Então, assim, gostaria de dar uma olhada nos seus exames? Mas o médico muitas vezes olhou, tá tudo bem. Então, assim, dentro da faixa, um ponto importante para falar, que dentro da faixa de referência, nem sempre a gente precisa acompanhar, porque senão você não precisava de interpretação de um profissional da saúde. Porque você sabe ler, você sabe ver o que você está dentro da referência. E muitas vezes por exemplo, é preconizado que 300 para vitamina B12 é aceitável, mas não é. A gente sabe que a gente precisa chegar no nível de 500. Menos que isso, a gente já pensa em suplementação. Então, é uma coisa que vai um pouco além. Então, enfim. A gente tem essa parte aqui, né? Teve dúvida também, ó, sobre suplementação. Sim, mas eu tenho uma notícia triste. Nosso horário tá acabando. Já estão ali falando pra gente que a gente tem que acabar. Eu tô falando que esses assuntos dá. a gente vai começar a ter que fazer parte 1 e parte 2, gente. Verdade. Parte 1 e parte 2. Verdade. Porque... Ou dar uma cortada, não quer muito informação. Capaz de deixar, mas agora eu vou responder no bate tipo de frente com Gabi. Isso é bom, isso não é.
Mas, ó, pra gente encerrar, eu queria muito agradecer a sua presença, muito mesmo. Foi enriquecedor, assim, de uma forma que você não tem dimensão de tudo que você falou. Apesar da gente não ter feito todas as perguntas, acho que a gente pincelou um pouquinho, desde a introdução alimentar até a terceira idade, a gente conseguiu falar um pouquinho das principais dúvidas da galera. Que bom. Queria agradecer. Eu que agradeço, foi legal. Gostei muito. Posso dar uma dica aqui, que eu sei que tem uma galera que vai ficar, mas não foi minha pergunta, não foi minha pergunta. Tá. Fala o seu arroba do Instagram pra galera. É nutri.graziele.rois no Instagram. nutrigraziele.roy. Gente, eu vou convidar a Graziele a abrir uma caixinha de perguntas pra vocês lá nos stories dela. Corre lá, bomba a caixinha dela, né? Pra poder fechar isso aqui. Isso aí. E não só isso, ela também sempre tá dando dicas. Ontem ela deu uma dica também. Do congelado? Olha, bombou. Eu vou falar que não foi só no Insta dela, não. Eu vi várias pessoas repostando, postando nos stories. Então eu vi várias vezes. Então, assim, ela sempre tá dando dicas, tem conteúdos importantes, coisas pra gente tá sempre lendo, interagindo também, que eu sei que ela gosta quando a gente tá lá comentando. Informação gratuita, hein, gente? Aproveita, que não é qualquer profissional que compartilha informação gratuita assim não, hein? Verdade. Então, aproveitem e já segue ela lá. De novo, o arroba de novo pra galera. Eu me perco nisso. nutri.graziele.rois. Tá me melhor que eu. Que é da internet é outra coisa, né? E Graziele atende na Cognata, né, gente? Sim, a gente não pode com deixar isso certeza. passar. Sim. Ela é nossa parceiraça aqui. Quem quiser, tiver interesse também, só entrar em contato que a gente marca uma avaliação, uma consulta, Isso né? aí. Também aproveita e segue os nossos arrobas. Arroba Casa de Mamãe. Arroba, o meu são dois, né? Clínica Cognata e arroba GG Azevedo. Fono. Sim. Ó, eu mesmo não sou muito, na minha rede pessoal, não sou muito de estar colocando assuntos lá não, mas tô aí numa Mas previsão fica a para ano dica, que vem dar uma mexida lá no Instagram Sim. e começar a mandar um conteúdo bem legal pro pessoal. Então já vai seguindo lá para ir pegando desde o comecinho todas as informações. Isso aí. Né? É isso, galera. Espero vocês, né, daqui a 15 dias. Próximo episódio. No próximo episódio. Assista a gente tanto no Instagram quanto no YouTube. Comenta, segue, curte, dá aquela força pra gente. E compartilha, dá um like. Sim, passe essas informações que a gente faz com tanto carinho pra vocês, pro máximo de pessoas que vocês conseguirem, porque quanto mais informação a gente tiver, melhor é pra todo mundo, né? Então, assim, aproveitem, né? E até a próxima, gente. Até, gente. Tchau, Tchau.